Salve, salve! Você que nos acompanha no episódio número 41 do NinjaCast. NinjaCast que semanalmente debate os assuntos mais importantes da Paraíba. Ultimamente a gente tem debatido diversos assuntos. Conversamos sobre a pauta da saúde, a gente está sempre aí abrindo novas vertentes, conversando com as personalidades do Estado. Hoje, voltando à pauta política, né, meu amigo João Gabriel, com o vereador de João Pessoa, vereador que está no seu segundo mandato, vereador que representa o Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Marcos Henriques. Obrigado, vereador, por ter comparecido aqui ao NinjaCast, preste a conta do mandato e bater papo com a sociedade paraibana. Eu que agradeço, Henrique, Ninja. É um grande prazer estar aqui, saudando você, João Gabriel, toda a produção aqui do NinjaCast. E vamos lá, vamos discutir política. Vamos discutir política, debater. João Gabriel, grande brother aí, vamos para mais uma missão, né? Mais uma missão. Vai arrochar o vereador? Vai arrochar, meu amigo, agradeço a você. Eu trabalho com outra coisa. Outra área, né? Arrochar, né, comigo. Eu tô agora, me ouvindo. Antes da gente arrochar o vereador, literalmente na parte política, fazer um agradecimento, né, ao público pela repercussão extraordinária com o diretor do Trauminha aqui no último episódio, não foi? Alexandre César. Feedback, Alexandre César, espetacular, não é isso? Exato. Nas redes sociais, muitos seguidores, comentários, repercussões, engajamentos. O pessoal da área da saúde, muito engajado, né? Fazendo referências ao trabalho dele e tal. Muita gente no NinjaCast oficial seguindo também. Exatamente. Bateu a meta de mais de 700 seguidores, né? Interessante. Muitos seguidores. 870. 870. Eu tinha olhado 700 e pouco, para você ver, vereador, a repercussão das redes sociais, também no próprio blog do Ninja. E vale lembrar que é sem comprar seguidor, nada, tudo orgânico. Isso aqui é bom, orgânico. E outra coisa boa, cada vez mais a gente vê os comentários, os likes, né, as curtidas, e tem sido, graças a Deus, uma onda, né? Uma onda do bem, né, João Gabriel, em relação à repercussão desse projeto. A gente fica muito satisfeito com a repercussão. Exatamente. Eu acho que é o maior pagamento que a gente pode receber isso. É o mais importante também dos amigos. E você que não acompanhou ainda, vá lá no NinjaCast Oficial, siga também nos Instagram, no canal do YouTube, no canal do NinjaCast, vá lá, dê o seu like, dê a sua curtida, né, João? Isso é fundamental para... Aperta o sininho lá. Aperta o sininho para recomendação, isso que é importante no YouTube. E vamos conversar com o vereador Marcos Henrique. Como foi que a gente conheceu, como é que se conheceu? No dia a dia da política, o vereador militante a Correio. Henrique Lima, vá lá para a pauta, os bancos estão fechando. Olha só aquela pauta bomba. Quando eu chegava lá na porta da agência bancária, quem foi que eu conheci? Marcos Henriques, né? Marcos, que era presidente do sindicato, né, dos bancários aqui no estado e que militava... Mas por muito tempo, não foi? Muito tempo. Quantos anos você foi presidente do sindicato? Fui durante 3 mandatos. De lá eu fui para a Central Única dos Trabalhadores, que sexta-feira completa 40 anos. E nós iremos fazer uma audiência pública na Câmara Municipal, uma sessão especial. Aproveito para convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vai ser uma grande festa. Comemorar a CUT sempre é bom, né? E lá na CUT a gente militou em vários movimentos, né? De professores, de telefônicos, construção civil. E foi através da união desses sindicatos que nasceu a história da nossa candidatura. Então, a nossa base social, que é uma base de trabalhadores, elegeu em 2016 um representante do sindicato, né? E de lá nós nos reelegemos também com o mesmo público, ampliamos um pouco mais, e estamos na Câmara aí nesse segundo mandato, com muito orgulho, defendendo aí as bandeiras de luta da classe trabalhadora e os temas que são muito caros para nós. E o interessante, né, que era, João, que eram as pautas na época, né, que João... a gente acompanhava, João, era que assim, o pessoal dizia, bancário, salário achatado, demissões. Eu acho que agora o negócio mudou, porque tá tudo muito tranquilo, eu nunca mais vi greve de banco. Eu acho que o bancário deve estar ganhando muito dinheiro agora, né, João? Meu amigo vereador? Houve uma transformação da mão de obra, a categoria achatou muito. Hoje em dia, você pega mais de 80% dos serviços são feitos fora da agência bancária. Né? A automação ela tomou conta, mas o salário do bancário ele deixa muito a desejar. E o movimento sindical bancário ele é muito atuante. E durante esse tempo nós fizemos acordos bianuais, acordos que nos garantiram ganho real, né? E isso fez com que nós não fizéssemos greve em alguns anos. Mas isso é fruto da luta dos trabalhadores, não vem de graça, entendeu? Isso é tudo uma construção através de um sistema de negociação que é um dos melhores do Brasil. Nós temos uma estrutura vertical
de confederação, federação, sindicatos, muito bem organizado, um sindicato nacional que debate numa mesa única todos os bancos públicos e privados, e isso deu uma sustentação aos nossos direitos, né, e me deixa muito alegre, muito orgulhoso ter participado, ainda sou diretor do Sindicato dos Bancários, de toda essa estrutura que enseja em uma melhoria salarial para os bancários. Lógico, muito ainda temos a conquistar, né, principalmente na questão do assédio moral, na questão das doenças relacionadas ao trabalho, porque as lesões por esforços repetitivos e o trabalho do bancário é um trabalho estressante, né, um trabalho que requer aí muita gente adoecendo, e a gente luta muito por isso, pela muita saúde. Muita meta também, né, para bater. Metas abusivas, ainda tem. Tem que vender capitalização, tem que você, coisa. Não, vender essas metas aí em época que o país está em crescimento econômico, está estável economicamente, é tranquilo. Agora, quando o país está com problemas econômicos, como é que você vai convencer o empresariado, as pessoas a buscar crédito? É complicado. Vocês aqui do NinjaCast, que tem muito dinheiro, devem receber muitas ligações para vender, para bater as metas. Corta aí a Receita Federal aí. Tá difícil, vereador. O sofrimento é grande, a gente vai batalhando, né, cada dia com a sua agonia, como a gente fala, né? Mas deixa eu só puxar essa pauta aí sindical, porque assim, há quem justifique, não, questione a questão da existência da luta sindical, tanto que agora, acho que na gestão Temer, teve a questão da desobrigação lá da contribuição sindical no contra-cheque do trabalhador lá. E isso está voltando agora à tona com o governo Lula, está se debatendo isso nacionalmente novamente, com a retomada dessa contribuição. Como é que o senhor vê isso aí? Já trabalhou esse tempo todo aí nessa carreira sindical? Primeiro, a gente não pode deixar de ressaltar a importância do sindicato. As pessoas precisam valorizar quem defende trabalhador é sindicato. E esse segmento é um segmento que luta, que batalha, que trabalha, não discute só salário, discute saúde, condições de trabalho. E em 2000, e discute também a democracia, discute também os diversos temas. Tanto que quando houve o golpe que Temer assumiu, a primeira coisa que ele fez foi retirar o imposto sindical para enfraquecer os sindicatos. E logo em seguida, a retirada do imposto sindical, ele tirou direitos trabalhistas. Colocou horário intermitente. Hoje em dia, o contratante ele pode fazer qualquer tipo de contrato de trabalho, terceirizado, tem uma cláusula interessante quarteirizado. Que o funcionário pode negociar com o patrão a sua... Mas veja bem, João Gabriel. Veja bem, João Gabriel. Você vai negociar o seu salário com o seu patrão. Veja bem, como é que você tem autonomia para isso? Como é que você vai chegar para negociar com o teu contratante? Tem que ter uma intermediação sindical, né? Porque você está submisso, você é subalterno, entendeu? Ao patrão. A relação ela é uma relação totalmente diferenciada. Então, essa relação ela tem que ter o sindicato. E qual a melhor forma de você tentar podar, tentar acabar com o sindicato, que não conseguiram, tirar sua fonte de financiamento, e esse novo modelo de desconto não é o imposto sindical, é um desconto que vai ser aprovado em assembleia. A proposta é essa, aprovar em assembleia um valor, você pode ir lá e votar contra, entendeu? E se submeter ao resultado da maioria. Mas o importante é que essa reforma sindical que houve, ela veio com uma discussão falsa de que a CLT estava ultrapassada. E, na verdade, a CLT ela vinha sendo atualizada a cada ano. Pegaram esse mote e tiraram o direito da classe trabalhadora. Hoje você nem ir para a justiça mais reclamar direito, você pode, porque você pode... Pois é, então você pegou aquele segmento, porque o próprio Bolsonaro, ele diz, vocês vão lembrar dessa frase de Bolsonaro, olha, ou você tem emprego ou você tem direito. Não pode ter os dois, direito e emprego. Aí a Central Única dos Trabalhadores disse, olha, a gente tem que ter direito e tem que ter emprego e tem que ter direitos, entendeu? Porque não é um favor. O contratante, ele não está fazendo favor contratando você. Ele está comprando a tua mão de obra e ele vai se beneficiar com a tua mão de obra. Então não existe favor.
nessa relação. E eles colocam assim como se os empresários tivessem tendo alguma benevolência contratando as pessoas. Isso é uma relação de troca. É uma relação que o trabalhador precisa ser respeitado e a forma como retiraram os direitos foi um total desrespeito. Espero que esse novo governo, o governo do presidente Lula, ele possa rever alguns pontos, não é? E a gente possa ter uma relação mais igualitária com os empregadores. Os sindicatos... Reconhecendo a importância dos empregadores, claro. Tem suma importância. Agora, é uma igualdade. O empregado precisa do empregador e o empregador precisa do empregado. É uma relação de troca. Não é uma relação de benevolência nem de favor. Bolsonaro deixou saudade para o sindicalista? Olha, Bolsonaro, na verdade, no governo Bolsonaro, sequer nós somos recebidos. Entendeu? Não existe uma relação, porque a própria política que Bolsonaro pregava era uma política antissindical, era uma política voltada para o arroz salarial, ele sequer reajustou o salário mínimo. Então, é uma política totalmente contrária daquela política que nós pregamos, uma política em que você horizontaliza os ganhos, entendeu? É uma lógica assim, olha, para o grande ganhar, o pequeno tem que ganhar. Você não pode distribuir lá em cima porque o dinheiro não desce. Você tem que distribuir embaixo que o dinheiro sobe. Dá um aumento no salário mínimo aí, bota um salário mínimo aí, sabe onde é que esse dinheiro vai? Vai para ali, para o restaurante, vai para o supermercado, vai para a farmácia, vai para... Entendeu? E esse dinheiro sobe, você aumenta a empregabilidade, porque o comércio vende mais, as indústrias produzem mais. Então é um ciclo virtuoso que só se dá com a sensibilidade que você precisa, primeiro, incluir o pobre na economia, para que esse pobre gere consumo, né? E desse consumo gera riqueza para todos. Para a gente fechar o aparte aí, e essa aspas com o Bolsonaro, né? Daqui a pouco o João vai puxar um pouco também sobre o governo Lula, para a gente balancear. O senhor defende a prisão de Bolsonaro? Qual é a leitura que o senhor faz desses últimos escândalos? Como petista, né? Exatamente. O senhor já foi candidato a deputado estadual, o senhor tem uma interlocução também nacional. Exato. O senhor defende a prisão do ex-presidente? O senhor acha que chegou a hora ou acha que ainda é um momento de, como a mídia, né, aborda, deixar o bichinho sangrando ainda um pouco? Não, eu acho que eu sempre defendi a defesa. Eu acho que as pessoas têm que se defender. O ex-presidente Bolsonaro precisa se defender. Os argumentos são muito fortes porque houve uma tentativa muito clara contra a Constituição. Entendeu? A tentativa de intervenção, ele verbalizou por várias vezes a questão da volta da ditadura, não é? Ele insuflou, existem gravações, né? E além disso, existe toda um escândalo que se dá através da apropriação de presentes, né, que veio através de joias, e me parece, pelo que eu assisto nos telejornais, que existe muito mais coisas do que isso. Não é só aquelas joias, existe uma quantidade imensa de recursos que foi subtraído, que foi vendido, né? As provas, elas estão aí de maneira muito clara e, assim, é importante que ele possa fazer sua defesa. Eu não sou daqueles que acham, mesmo porque o meu íntimo, eu nem queria que ele perdesse o direito de ser votado, a inegibilidade. Eu não queria isso. Porque eu queria que ele disputasse, entendeu? Porque eu queria que o povo pudesse fazer uma comparação, entendeu? O governo Lula está aí, já estamos com 9 meses, 10 meses, e a diferença ela é muito grande, entendeu? E é importante que a população ela pudesse distinguir, entendeu? Não levando-se em conta questões secundárias, como usaram o nome de Deus, o nome da pátria, o nome da família, fizeram uma falsa lógica para poder revestir um cara que não tem o menor conteúdo. Ele não tem um conteúdo intelectual para governar nem a casa dele, entendeu? Quanto mais um país com a complexidade do Brasil, né? No entanto, ele foi inelegível e eu acho que a justiça está no caminho certo, né? E se ele realmente for provado que ele foi culpado, apropriou-se de bens do patrimônio da União, ou até mesmo ele tenha ido de encontro à Constituição, com coisas que estão na nossa cara que ele fez, se for provado, ele tem que pagar. Tem que pagar pelo que fez, não só ele, como qualquer brasileiro.
Qualquer um de nós, ele não pode ser diferente porque ele foi ex-presidente, entendeu? Não pode ser diferente, cada um tem que pagar pelos seus atos. Eu espero que ele responda, se ele for inocente, ele vai poder ficar livre para poder continuar a sua trajetória, mas se realmente a Polícia Federal, porque hoje ninguém esconde mais, Ninja. Hoje em dia, os órgãos de controle, eles são muito claros e hoje você tem mecanismos tecnológicos para poder desvendar qualquer tipo de falcatrua, de mistério. Rapaz, aí ele falou num ponto que eu gosto muito, que é tecnologia, né? Eu vi um pouco dessa questão do como as provas estão sendo colhidas agora em relação a Bolsonaro, e eu vi que o maior erro do Mauro Cid, que era o assessor dele, ele apagou um monte de e-mail, né? Quando estava no final do governo, mas ele esqueceu de tirar da lixeira. Então a Polícia Federal encontrou quase 600 e-mails na lixeira. Então, uma dica para vocês aí que vão fazer alguma coisa errada: limpem sempre a lixeira, não deixe nada na lixeira, não, pelo amor de Deus. Situação complicada. Complicadíssima. Pois é uma questão assim que a gente olha para trás e se pergunta como é que a gente conseguiu, como é que Bolsonaro conseguiu ser o presidente de um dos países mais importantes da América Latina. É algo que não dá para conceber, porque o seu estilo de mandato é um mandato que nos levou a um atraso tremendo, um atraso muito grande, um atraso que desde do meio ambiente até a questão da economia, até a questão da credibilidade, ele não tem credibilidade em nenhum país. As pessoas queriam evitar de convidá-lo para o país. Você vê a diferença agora? O presidente Lula, toda semana ele tem convite, a agenda dele não cabe, de tantos países que querem que ele vá lá visitar. E assim, é algo que é por isso que eu queria que ele concorresse, entendeu? Para a gente poder fazer a comparação, mas infelizmente ele não vai concorrer, não é? Agora, por falar em concorrer, o senhor deu um mote interessante. Qual a diferença do governo Bolsonaro para o Lula? O senhor chegou até a enumerar isso num argumento. Olha, primeiro, a questão da respeitabilidade externa que Lula tem. Lula governou esse país, ele saiu com 87% de aprovação. A respeitabilidade, a forma como ele trata os poderes é diferente. Lula respeita o judiciário, respeita o Supremo, Lula respeita o legislativo, porque existe uma relação muito forte entre os três poderes e tem que ser harmônicos. A partir do momento que você acha melhor, superior do que qualquer um desses outros dois, a coisa não anda. Você precisa dialogar com os três poderes. Então, a diferença grande aí, a diferença principalmente nas políticas sociais, entendeu? Quando você... eu acho importante o agronegócio, mas eu não posso governar apenas para o agronegócio. Eu tenho que governar para o pequeno, tenho que governar para o micro e pequeno empreendedor, eu tenho que governar para a agricultura familiar, eu tenho que governar para a habitação popular. E Lula, pelo que ele demonstrou nesse início, entendeu? A preocupação com médicos, trouxe de volta mais médicos. Eu vou dar um exemplo para você, João Gabriel. Durante o governo Bolsonaro, existe um programa do governo chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Essas sementes, esses alimentos, esse recurso é para proporcionar à agricultura familiar, comprar semente, investir em implementos, entendeu? E produzir. Bolsonaro, ele investiu num ano 15, no outro ano 60 milhões. Esse dinheiro é justamente para fixar o homem ao campo, ele ter recurso para poder produzir, e esse dinheiro e essa produção vir para os hospitais, para as escolas, de graça, gratuito. Lula, ele agora no primeiro ano, ele investiu 500 milhões de reais, meio bilhão, na agricultura familiar, no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Isso fixa o homem no campo e aumenta a agricultura familiar, você tem dinheiro para a sua safra. Né? Ajudou o agronegócio, fez o maior plano safra de todos os tempos. Então Lula, ele ajuda desde quem tem muito até quem tem pouco. Um agronegócio que não fechou com ele, né? Um agronegócio que não fechou com ele, mas o pessoal do agronegócio elogia o governo Lula. Você sabe por que o pessoal do agronegócio não votou em Lula? Você sabe por que os banqueiros não votaram em Lula? Sabe por quê? Não. Porque existe um preconceito de classe muito grande no Brasil. O rico, ele jamais quer ver um pobre ascender. Isso parece jargão,
Mas não é jargão, porque eu já constatei isso. Existe, o nosso país saiu há pouco tempo da escravatura, nós temos preconceito racial, nós temos misoginia. Você acha que o rico gosta de ver aeroporto lotado? Não gosta, não gosta. Então o Lula, ele deu oportunidade para muita gente ascender, e as pessoas se acham donas do mundo, donas do país, e jamais querem ver isso. Então, esse preconceito, por que leva um banqueiro a não votar em Lula? Se eles tiveram lucros astronômicos, o agronegócio sempre teve investimento, é porque é um país preconceituoso. Existe a questão da classe social que está ligadas às pessoas. As pessoas não gostam de pobre. Existe um apartheid. Um apartheid claro, entendeu? Entre aqueles que estão lá em cima e os que estão no andar de baixo. E Lula, ele chegou para dizer o seguinte: olha, os que estão no andar de baixo também vão ter direito ao bolo, entendeu? E os que estão no andar de cima também eu não posso deixar de atender, porque eles também geram. São os donos das grandes empresas, das multinacionais, que é importante para o Brasil. Lula, ele já fez os acordos bilaterais que Lula fez agora, nesses 6 primeiros meses, foi mais do que o Bolsonaro fez em todo ano. Bolsonaro, ele acabou com os acordos bilaterais. E Lula, ele chegou e chamou o presidente da Venezuela para cá, o Maduro. Meu amigo, o que eu vi no meu Instagram de gente criticando porque Maduro veio, eu digo, meu amigo, o país que mais tem petróleo, sabe qual é? A Venezuela. É importante ou não para o Brasil ter um acordo bilateral com a Venezuela? Claro que é. É importante ou não o Brasil ter um acordo bilateral com a Arábia Saudita, com a Itália, com a França? Claro que é. Mas Lula... é o problema do regime ditatorial de Maduro. Claro, mas Lula... Mas um detalhe, sem querer dar opinião, mas responder, mas eu acho engraçado essa questão da galera dos liberalistas falando que deveria ser um impeditivo você fazer um acordo bilateral com um país ditatorial. Os Estados Unidos tem vários acordos com países ditatoriais. A Arábia Saudita é um deles. Mas é diferente. O Lula recebeu no Palácio. No Palácio e outra coisa, chancelou, foi muito polêmico. Ninja, Bolsonaro fez acordo bilateral com um príncipe saudita que esquartejava cristãos. Ele estava errado? Não. O senhor defendia também? Claro, acordo bilateral, acordo econômico é o que interessa para o Brasil, é vender os seus produtos, é exportar. Isso não quer dizer que ele vai concordar com acho até que ele concorda, né? Mas não quer dizer que ele vai concordar com esse príncipe saudita, entendeu? Como Lula, ele respeita cada país, o regime de cada país tem que ser respeitado. O que é que Lula diz? Olha, quem tem que resolver isso é o povo venezuelano. O povo venezuelano tem que resolver isso. Não quer dizer que Lula concorda? Não. Mas ele respeita. Entendi. Vamos agora puxar para a política local, João Gabriel? Fica à vontade agora aí para a gente falar da atuação agora do vereador aqui na Câmara. Tem muita coisa para a gente agora desmiuçar. Rapaz, eu queria pegar um assunto do momento. Uma coisa que inclusive hoje é terça-feira, teve uma manifestação na Câmara hoje de manhã em relação a um projeto, se não me engano é o PL 17, do vereador Marcílio da HBE, que é em relação à criação de um comitê gestor, transformar a Avenida Praça Pessoa para ser gestionada ali por esse comitê gestor. Então eu queria ver sua opinião sobre isso, como o único vereador da oposição hoje. João, esse projeto ele chegou para ser votado de uma maneira totalmente equivocada. Ele ainda estava no período de tramitar nas comissões, só que o autor do projeto colocou o projeto para votar ali. Naquele momento, eu pedi uma questão de ordem e pedi vista ao processo. Porque eu disse o seguinte, gente, esse projeto não estava na pauta. Porque quando ele está na pauta, as pessoas veem, os artistas veem, o folia de rua vê, os vendedores veem. Então, eu não sei se ele estava com medo que esse projeto tivesse visibilidade ou se ele queria aprovar de maneira que ninguém percebesse, entendeu? Então, quando eu pedi vistas, ele podia ter me dado as vistas. Só que ele não deu. Botou em votação e eu perdi. Tinha o interesse de muita gente naquele projeto, certo? E naquele momento eu disse, gente, eu vou ler aqui a nota do Folia de Rua, uma nota que fala de privatização do Via Folia. Gente, o que é o Carnaval Fora de Época de João Pessoa? Ele é eivado de manifestações culturais.
A cultura, ela é muito clara no Folia de Rua, nos muriçocas do Miramar, no Boi do Bessa, nos Desmantelados do Cristo, naquele Cafuçu, das Virgens. Então tem toda uma via cultural. E você pega a desfiguração do Folia de Rua quando você traz, por exemplo, Ivete Sangalo, Bel Marques, eu até gosto, sabe? Curto, mas assim, a gente está falando de cultura popular, a gente está falando do Folia de Rua, mas eu não posso deixar de dizer que aqui não é a Bahia, pô. Nós não estamos na Bahia. O meu sonho é ir para a Bahia, ver chiclete com banana. mas aqui na Paraíba a gente tem que ver a muriçoca do Miramar, entendeu? Nós do Sindicato Bancário temos um bloco chamado Os Borrachudos. Borrachudos? Entendeu? Então, quer dizer, você pega alguns blocos grandes, faz uma estrutura financeira grande, volumosa, entendeu? E tenta, e bota um projeto de lei que a própria prefeitura vai administrar. CEMOB, CEDUB, CEINFRA, vão conformar um comitê gestor. Então, quer dizer, e os artistas da terra? E os blocos? Qual a autonomia que eles vão ter? Entendeu? Fizeram uma reunião e foi rejeitado, mas só que o projeto foi colocado assim, fora dos padrões de acordo com os demais atores dos blocos do Folia de Rua. Então, eu fui contra, denunciei, entendeu? Amanhã eu tenho uma live com o pessoal do Folia de Rua, entendeu? A gente vai tentar dialogar com o prefeito para que o prefeito não sancione essa lei, entendeu? Ou chame para uma discussão, para as pessoas entenderem o projeto. Por que eu pedi vista? Porque eu chamar audiência pública. O que mais me chama a atenção é a falta de debate desse assunto, né? Entrou pouco tempo, João. Entrou pouco tempo, o projeto estava no tempo regimental, ia passar pelas comissões de CCJ, Comissão de Políticas Públicas, e botaram para votar assim, de maneira atropelada. Ia ter tantos meses para o carnaval, nós tínhamos tempo de maturar isso, mas aí colocaram, eu avisei, hoje foi lá, o pessoal, os vendedores ambulantes fizeram um protesto lá, essa semana que vem o pessoal do Folia de Rua quer ir, eu estou tentando conversar, vamos dialogar com o prefeito. Entendeu? É importante que o prefeito possa ver, entendeu? Que o Folia de Rua tem uma identidade cultural com a cidade, não é um evento mercadológico, um evento mercantilista, entendeu? E a gente tem que dar esse desconto, tem que ter essa avaliação e tem que chamar as pessoas que realmente fazem cultura do carnaval. Nós temos que investir nas tribos, temos que investir no carnaval tradição, temos que melhorar o Folia de Rua, temos que trazer frevo, entendeu? Temos que trazer maracatu. Quantos e quantos bandas de maracatu querem se apresentar e não tem recurso? Então a gente tem que investir no nosso carnaval. Vá para Recife para ver se você vê um trio elétrico de Ivete, de Bel Marques. Tem não. Só no privado. Tem no privado. Privado. Carnaval do Boa Viagem, Cavaleiro. Então o que a gente tem que fazer, Ninja, é fazer com que esse projeto seja explicitado. Eu acho que essa premissa que eu levantei na reunião, porque eu sempre fico muito atento a todos os projetos. Eu nunca perdi uma sessão e nunca participei de debate de nenhum projeto. E quando eu vi aquilo, eu pedi vistas. Depois, na minha fala, eu disse, gente, eu não queria ler isso não, porque a nota do Folia de Rua foi uma nota pesada. Eu disse, mas eu vou ler, porque eles fazem parte de uma representação que precisava ser ouvido, e não foram ouvidos, entendeu? E aí, entendeu, acham que porque somos pouco na oposição, entendeu? Lá tem o vereador Carlão, inclusive o vereador Carlão estava presidindo a sessão, né? E querem atropelar tudo, né? Então, fica agora aqui. Também o senhor não acha também, agora fazendo um ponderamento, não estou a favor do projeto. A gente fazendo a leitura. O senhor acha também que não fica também muito oneroso para o poder público pagar tudo isso também? Não? O que eles estão argumentando também é de que a prefeitura está gastando muito também com o canal. Por exemplo, a gente viu que o Muriçoca do Miramar foi um caos, né? Por conta de briga, de financiamento, porque o trio de fulaninho não era pago, e desceram inclusive poucos trios na avenida. E, o senhor não acha que, por exemplo a Virgem de Tambaú, ela também deveria ter uma autossuficiência? Não está faltando também acabar essa dependência também da prefeitura? O próprio Folia de Rua vai atrás de patrocínio.
Muriçoca vai atrás de patrocínio privado. E cresceu nos últimos Entendeu? anos. Você vai Claro. na avenida ali, várias empresas hoje investem. O que não naquela- pode é você monopolizar, você chegar e dizer o seguinte, ó, vamos fechar aqui com uma cerveja. Cerveja aqui vai beneficiar A ou B em detrimento do coletivo. Entendeu? E eu acho que a empresa privada tem que entrar mesmo para financiar, para expor sua marca. Qual é o público lá do Muriçoca? 200 mil pessoas que vão... Qual marca não quer ser exposta ali? Não é? Agora, é importante que seja democratizado, que a gente não trabalhe no sentido de melhorar o carnaval, oferecendo mais conforto aos foliões, mais segurança aos foliões, e não é privatizando, nem é você chegando e restringindo. Você tem uma comissão, você tem os criadores do folia de rua que precisam praticar. Você tem a cultura que tem que ser levada em consideração em detrimento dos trio elétricos de fora. Na sua opinião, então, mata praticamente folia de rua em relação à associação, que ela tem legitimidade. Com essa nova modalidade, na sua opinião, então, o negócio já vai dar uma enfraquecida. Eu acho que precisa ser melhor explicado, sabe, Ninja? Eu acho que precisa ser melhor explicado, melhor dialogado. Ninguém aqui é dono da verdade. Eu acho que todo mundo quer segurança, quer boa estrutura, mas a gente também quer que os trabalhadores trabalhem. Essas pessoas que passam o ano todinho esperando folia de rua para vender sua cervejinha, sua água mineral, possam trabalhar, entendeu? E não sejam barrados, entendeu? Na porta da Via Folia, em detrimento de estruturas que estão ali para arrecadar. Tem que ser distribuído, tem que ser dividido. Agora, em relação, para arrematar essa parte da cultura, o senhor foi autor, inclusive, de uma lei que é relacionada aos direitos autorais. Essa lei, inclusive, ela foi sancionada pelo prefeito Cícero. Que lei é essa? Explica pra gente. Vou dar aqui em primeira mão, viu? Ainda não tinha dito a ninguém. Disse a você ali nos bastidores, porque eu vou fazer uma campanha para mostrar, que os artistas eles tenham conhecimento dessa lei. É a lei chamada Lei Livardo Alves. Quem foi Livardo Alves? Livardo Alves foi autor da Marchinha da Cueca, né? E ele passou... O mundo todo cantou a marchinha de Livardo Alves e ele passou... Eu mato, né? Essa, né? Isso. Quem roubou minha cueca, não é isso? Pra fazer pano de prata. Se apropriaram da letra da música e ele passou 30 anos para provar que a música era dele. Entendeu? Já perto, entendeu? E esse exemplo de Livardo Alves, para que não aconteça mais, a gente criou essa lei para que a Funjop possa receber e autenticar todos os direitos autorais de cordel, de peças teatrais, de música, enfim, tá regulamentado pela lei federal, né? E a Funjop, prefeito Cícero, ele sancionou esse projeto. O prefeito Cícero sancionou. E eu fiz o agradecimento público a ele, porque ele viu que o projeto é um projeto bom, vai beneficiar os artistas da nossa cidade, entendeu? E o que é bom para a cidade, não é possível que o prefeito não sancionasse. Entendeu? Então, fiz o agradecimento público porque eu critico, mas também eu sei reconhecer o gesto das pessoas. Marcos Alves me recebeu muito bem, que eu fui dialogar com o Marcos Alves, que é o secretário da Funjop, entendeu? E essa lei, ela vai ser muito importante para que não aconteça o que aconteceu com o Livardo Alves. Então, estou dizendo aqui, em primeira mão aqui no NinjaCast, que essa lei foi aprovada e os artistas aí já tem um lugar para registrar a sua obra, ter a sua autenticação da sua obra, o que me deixa muito feliz, porque a cultura eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que a cultura liberta. A cultura, ela precisa de investimento. Esse dinheiro volta. O dinheiro volta para a cidade. Né? E agora, hoje a gente teve a lei Paulo Gustavo liberado. Temos aí para João Pessoa quase 7 milhões e pouco para eventos, para editais de audiovisual, enfim, vários editais, e para mim é muito bom ver os artistas podendo se inscrever nos editais e passaram um momento muito difícil, João, na pandemia. Foi quem mais sofreu, foram os artistas. Pai, João Pessoa sempre foi uma cidade... Um celeiro de cultural muito forte. Sim. E dá para perceber, inclusive antes da pandemia, a gente já estava meio deficitário de eventos aqui culturais, né? A gente passou por um período aqui que não tinha muita festa. Tinha nada. O Centro de Ensino, eu vi recentemente agora no Instagram,
que vão voltar com o Sintra Cena, mas era um evento que tinha aqui antigamente, morreu. O FENARTE era um evento que tinha aqui, morreu. Eu tenho um programa chamado Música para Todos. É uma emenda impositiva nossa, que eu faço uma parceria com o Balaio Nordeste, e a gente leva música para as praças. Forró, cantoria e cordel. No maracatu, né? Nossa cultura popular. A cada 15 dias, numa praça de João Pessoa, a gente leva ações e é muito bom a gente ver as pessoas curtindo o que realmente é bom, né? Curtindo a boa música, nossa cultura. E todo ano, já é o terceiro ano que eu faço esse projeto. Deve estar entrando agora, nesse mês de setembro, vai começar a nossa festa de música para todos. Coisa boa, você viu aí que agora eu vou cobrar o direito autoral porque eu tô cantando, viu? Não, aí pelo amor de Deus. Não, potencial você cantou a música de Eduardo Alves? Olha, se você for depender dessa sua voz, meu irmão, pra cantar... Eu tô dizendo, é um talento, olha, eu tô dizendo pra você, vou cobrar direito autoral e a gente vai começar a fazer composições aqui, que o negócio tá bom. Eu espero que o YouTube não escuta essa sua fala isso. Faça uma dupla com o João. Aí, o negócio era bom. Eu não sei nem cantar nem dançar, daí tu tira. Bateu a parada, literalmente. E, assim, vereador, falando de outra pauta interessante, o senhor, como único vereador da Câmara de João Pessoa na oposição, uma voz só, ela ecoa, na sua opinião, uma durinha só consegue fazer verão? Olha, o exemplo maior que eu tive foi essa história da Via Folia, né? Que eu levantei a questão e dei uma publicizada, não é, nisso. Eu tenho procurado muito a justiça, Ninja. Por exemplo, a praça aqui pertinho de Manaíra. Uma praça que quebraram a calçada da praça para passar uma via. A praça aqui da quadra de Manaíra. Eu me lembro, foi uma confusão da... Foi judicializado aquele problema, né? Uma ação minha. Foi pra cima, foi muito. Para passar carro ali, você tem uma passa há 40 anos e você não pensar na mobilidade urbana. Então, eu entrei com ação e suspenderam a obra. Está suspensa. Está suspensa e, se eu não me engano, eu passei esse dia lá, tá do mesmo jeito. Suspenderam mesmo. Tá tudo quebrado lá. Estamos tentando refazer, estamos vendo com o juiz aí. O juiz deve chamar a gente para conversar. Entendeu? Já a prefeitura parece que vai mudar o projeto. Enfim, a questão da Moura do Beito. Fizeram uma obra ali na Rui Carneiro. É a subida ali da Rui Carneiro, né? Uma obra, Ninja, que tem 3 erros graves. Primeiro, você não pode construir um edifício numa área de falésia, certo? Ali é uma zona de amenização. Você não pode construir, mesmo porque a zona de amenização, o percentual já foi usado na Igreja Batista. É uma zona de mata atlântica e é uma zona de mata nativa. Então você vai propiciar o cara construir 2 prédios de 41 andares, mesmo que crime. Entendeu? Crime maior quem concedeu essa licença. Entendeu? Isso aí é problema. Então, eu argumentei tudo isso, a juíza deu a liminar, depois eles pediram para reconsiderar, a juíza manteve a liminar de manhã, quando foi de tarde, ela liberou. Só que está parada a obra. Eu acho que a Moura do B está esperando a conclusão do processo para saber se continua ou não. Agora, eu venho dizendo sistematicamente, gente, meio ambiente é muito complicado. A gente não pode simplesmente conceder tudo, porque vai gerar um emprego aqui, outro acolá, e esquecer o meio ambiente. Quem não quer emprego? Porque a Moura do Bem não pega outro terreno. Mas um terreno desse, o plano diretor está aí, João. O plano diretor, ele não foi discutido de maneira correta. É um plano que é omisso na questão da habitação popular. É um plano que não fala de meio ambiente. Hoje nós temos vários pontos de calor na nossa cidade, que só se corrigiria isso com uma ambientação, com uma arborização. Nossa cidade ela já foi verde. Hoje a gente está perdendo isso, né, por conta dessa depredação, desse desmatamento desenfreado em detrimento da especulação imobiliária. Faz mais de 20 anos, né, que esse plano diretor foi debatido da maneira correta aqui na capital paraibana, não é isso? A última vez já fazem 12 anos. 12 anos, 12 né? anos. Mas foi um debate meio Era superficial. para ele ter sido feito em 2000
2008. Não, foi feito em 2008. Foi outro debate. Ele foi porque o plano diretor ele tem que ser ajustado para os próximos 10 anos. Por exemplo, esse plano diretor aqui, ele visa a cidade, projeta a cidade para os próximos 10 anos. Na mobilidade urbana, na habitação popular, no meio ambiente, em tudo. Então, é um plano muito complexo. Né? E o que a gente vê nesse plano diretor é pegando zonas de interesse social e transformando em zona de habitação. E isso precisa ser melhor discutido. Eu estou esperando algumas informações do secretário de administração, já solicitei. Tenho conversado muito com as pessoas da universidade, entendeu? Com aquelas pessoas que realmente entendem de urbanização, para a gente poder apresentar algumas emendas. Eu espero que a prefeitura possa aceitar as emendas e não discriminar porque eu sou de oposição, mas que possa ver essas emendas como uma contribuição, não minha apenas, mas também de pessoas que têm capacidade de discutir um plano diretor e apresentar o melhor para a cidade. É interessante, eu tenho visto hoje, inclusive, uma fala do presidente Dinho, ele garantindo que não teriam também situações que alterassem a questão de pessoas mais humildes, mais pobres e tudo, e também nem o pessoal da cadeia. Seria um plano diretor que teria que atender os interesses da sociedade. Acho que essa tem que ser essa temática, né? O senhor faz parte, inclusive, da comissão, né? São 3 parlamentares, é isso? Eu, o vereador Damásio, que é o presidente, o vereador Bruno, que é o líder da situação, a gente compõe essa comissão, já fomos conversar com o Sinduscom, fomos conversar com o Tribunal de Contas da União, que apresentou um relatório dizendo que o plano é inconsistente, e fomos também à universidade conversar com o pessoal da área de arquitetura, urbanismo e também a área de geografia, né, porque tem muitos detalhes técnicos que eu confesso a vocês que não é fácil, a gente precisa ler muito e entender de maneira mediana para poder emitir uma opinião, mas a gente tenta entender e assim, aprendi muito, entendeu? E vejo que esse plano, ele precisa muito de emendas, de mudança, né? Mesmo porque da sua concepção até o final tem muitos problemas de verdade, inclusive tirando a Câmara Municipal, a autonomia da Câmara Municipal e colocando um comitê gestor que sequer a Câmara participa. Então tem muita coisa errada que eu espero que o presidente Dinho ele possa ter a sabedoria de ouvir, né, e de poder ter autonomia para colocar as nossas emendas, entendeu? E lutar por elas. Falando disso, se você falou aí um pouco que hoje é uma luta meio que solitária, o Carlão falou recentemente que era independente e tal, tá nessa dúvida aí, e você tá lá na disputa aí pela oposição, tentando puxar esses temas, mas me diga uma coisa, você falou agora que tem alguns projetos que precisam assim, da aprovação do prefeito, ser discutido com o prefeito. Se você pegar o telefone agora e mandar uma mensagem lá para o Diego, para o Cícero, você consegue ser ouvido, ser bem recebido lá pelo pessoal? Olha, primeiro, só esclarecendo, Carlão, no começo, ele se considerava independente, agora, algumas audiências, ele se diz de oposição, né? Ele diz de oposição, realmente ele coloca alguns pontos. Eu não quero aqui fazer o que ele fez comigo, né, dizer que é o único de oposição, mesmo porque eu tenho respeito a todos os vereadores e não poderia deixar de fazer esse registro. Mas assim, eu tenho uma prática, João, eu visito os PSFs, visito escolas, visito tudo e faço um relatório. Eu fiz um relatório de 3 PSF dizendo o que cada um estava precisando. Um estava precisando de médico, outro estava precisando disso, daquilo, reforma e tal. Fiz o relatório e solicitei a reunião com o secretário. Entendeu? Tive uma reunião com o secretário. Só que das coisas que eu listei, pouco se resolveu. Porque não adianta, às vezes, você se reunir e não resolver. Entendeu? Tem um secretário que eu ligo para ele e ele resolve algumas coisas que é o CEINFRA, que é o Rubens, mas por uma questão da formação dele. É uma pessoa que não faz preconceito com as pessoas. Ele quer resolver o problema. Então, o meu fazer político é de criticar, mas apresentar soluções. A gestão aproveita se quiser. Na saúde, a gente discute a questão da saúde mental.
a gente tinha criado um cronograma. Esse cronograma foi interrompido. Tá aí, a saúde mental de João Pessoa sofrendo. Um monte de problemas que a gente está tendo sem ter a resolução. Porque nunca mais eu tive uma reunião. Já faz dois ou 3 meses que eu peço uma reunião com o secretário. O secretário saiu agora. Esperava que essa semana eu conversasse com a secretária, mas até agora nada. Cícero Lucena, eu tenho um problema muito sério, que há 2 anos eu tento uma reunião com Cícero para discutir, sabe o quê? Um rio que abastece 80% da nossa cidade de água potável, água em geral. Sabe qual é esse rio? Não. Rio Gramame. Tá morrendo. Tá morrendo. E o pessoal lá da Escola Viva Olho do Tempo, que toma conta do rio, são pessoas que são ambientalistas. Marco, arruma uma reunião com o prefeito que a gente queria trazê-lo aqui para ele ver. Porque sabe qual é a alternativa ao Rio Gramame? Qual é? É você dessalinizar a água da praia, que é caríssimo. Ou você puxar uma adutora lá de Alhanda para cá, que é outra fortuna. Não é melhor você cuidar do Rio Gramame? Só que não está tendo esse cuidado. Eu falei com o Léo Bezerra ontem, eu tive no mesmo evento que ele, lá do pessoal da Casa de Cultura, lá de Valentina. Eu disse, Léo, eu quero falar com o prefeito. 2 anos que eu estou tentando falar, para a gente resolver esse problema do Rio Gramame. Não é muita coisa não, a gente tem um pouco de cuidado para um rio que abastece 80% da nossa cidade. 2 anos eu não consigo falar com o prefeito. Léo se queixava de cartaz, que ele passava não sei quanto tempo e não era recebido por cartaz. Cícero Lucena está fazendo a mesma coisa comigo. Entendeu? E aí quando eu digo isso, Bruno disse, Marco, se você quiser a gente vai falar agora. Eu digo, marca aí, pra gente ir agora, eu vou agora. Mas não tem. Eu não sei por que ele não me recebe, entendeu? Mas assim... porque ele ainda não soube, não? Já falei com o prefeito Cícero já, pessoalmente, quando ele esteve lá no sindicato entregando uma emenda impositiva, entendeu? Que ele entrega todas as emendas impositivas, vai lá, e eu acho que isso é importante. Eu reconheço a importância que o vereador receber as emendas impositivas e ele faz questão de ir lá. Eu acho que isso é interessante, entendeu? É uma atitude bacana dele. Mas eu acho que os grandes problemas da cidade, ele precisa olhar com outros olhos. E eu, enquanto vereador, eu aponto a solução. Eu apenas não critico por criticar. Eu critico, faço a crítica, entendeu? Porque eu sou de oposição e é importante que a cidade veja. Porque às vezes as pessoas falam, entra por um vídeo e sai por outro. Quando você faz um vídeo que você mostra, incomoda. Já pensou eu fazer um vídeo falando mal? Falando mal de João Gabriel aqui. Logo de João. Aí perturba. Porque, vai viralizar. Entendeu? Agora se eu disser assim, João Gabriel, escuta, mas eu saio ali na porta, aí tu vai dizer, aquele porra. Mas assim, quando você faz o vídeo, é importante o registro, entendeu? Como o registro que eu fiz da questão do Folia de Rua, desse projeto de lei aí, eu fiz na rede social, bombou, entendeu? Sobre a questão da orla marítima, outro problema. A engorda Não, a engorda foi uma luta nossa, mas a questão dos bares da cidade, que proibiram os... Eu já pensei que era outro problema, pensei que era o prédio lá que, acho que a Delta Engenharia fechou lá no Bessa. Isso também, a gente teve uma atuação nisso, mas os bares aí impediram os bateristas de tocar. Eu já fui baterista, então isso aí é só mecânico, sindicato aí. Só mecânico pode, agora o baterista tocar, não deram nem oportunidade dos caras falarem lá. Aí eu fui lá, pedi uma audiência com a doutora Cláudia, que nos atendeu muito bem, a procuradora, e tá aí, liberado para eles tocarem até tantos decibéis, mas o fato é que eles vão trabalhar. Ainda está tendo uma pressãozinha da prefeitura, mas isso aí, eu devo ver isso aí com o Diego, espero que ele atenda meu telefone. Se ele estiver vendo aqui, Diego, atenda meu telefone, Diego. aí a gente vai tentar resolver isso. O Diego, o procurador, o doutor Bruno, que também me recebeu muito bem. Boa. Vamos falar agora sobre uma outra pauta polêmica, diz respeito à questão do projeto, né? Essa parceria pública, né, privada, PPP, né? Apresentada pelo prefeito Cícero, que diz respeito à questão aí o pessoal comenta que vai ser terceirizada aí serviços como cemitério, também comentários também que vão ser terceirizados também o próprio Trauminho. Eu fiquei surpreso com o Trauminho. Também o Trauminho.
Tem Trombinha de Mangabeira, também tem alguns outros serviços que teoricamente seriam cobrados, né? A gente ainda não tem... UPA, se eu não me engano, também, não tem tantas informações. Esse projeto procede mesmo? É isso mesmo que foi apresentado à Câmara? Se eu teve acesso a se debruçar sobre essa matéria parlamentar? Olha, primeiro, a experiência que eu tenho de concessão, de PPP, não são muito boas. Aqui na própria cidade, a questão do lixo e a questão do transporte público, não é? Que é essa questão público-privado. Transporte público está aí, fala o que quer, parece que é o dono da cidade. Não respeita ninguém, parada de ônibus sem a mínima proteção, com isenção fiscal. Eu fui surpreendido hoje com esse projeto, não sabia, estou estudando ele ainda, mas o que a gente vê em outros estados é a precarização da mão de obra. Nós vemos também a queda na qualidade dos serviços e também o encarecimento de alguns serviços. A gente vê que o cemitério, uma entidade privada, quando entra, não entra para perder. Eles não entram para perder, eles entram para ganhar. Entendeu? E eu temo que esses serviços, esse pacote, ele vem encarecer o consumidor, a população. Então, requer... Agora, algumas coisas, por exemplo, um estacionamento ali para a Lagoa. Ali na Lagoa, o centro da cidade como um todo precisa de muito olhar. A Lagoa está um caos. Né? A Lagoa foi feita sem estacionamento e precisa de um estacionamento ali. Ali foi culpa do nosso querido Cartacho, né? Pois é. O projeto... Mas tem que ser sincero. Luciano Cartacho ali vacilou. Mas eu era oposição. E Luciano, inclusive, maltratou muito também aquele restaurante lá, o Cassino da Lagoa. Luciano foi muito intransigente naquele aspecto. Você vê, tem uma área daquela ali, ele não tem um espacinho para um estacionamento. A gente vê eventos, né? A própria Festa das Neves. Você não tem um local para você parar na própria Lagoa apropriado. Chega a ser um desrespeito com a população. Não, a obra da Lagoa foi uma obra bacana. Uma obra que a gente também não pode tirar o mérito. É bonita, bonita. Mas assim, a falta de estacionamento foi um erro. Um erro gravíssimo. Pesado. Agora, quando você bota hospital, você bota cemitério, eu expresso minha preocupação. Ninja, confesso a você que eu vou me aprofundar, vou conversar com alguns secretários para eles me explicarem melhor. Eu estava vendo no carro agora o secretário dizendo que vai ser uma maravilha, vai ser mas a esmola demais, a gente tem que desconfiar. E as parcerias públicos-privados têm que ser feitas com muita responsabilidade, porque a gente não sabe, a gente conhece as contrapartidas. Entendeu? E geralmente consumidor, a população é que sai perdendo. Entendeu? População. E eu acho que determinadas questões mostram também uma certa incompetência, né? De você não poder gerir a coisa pública e você ter que remunerar, porque vai sair do erário. A gente precisa saber o tamanho disso. Eu não tenho números aqui para poder avaliar. Mas eu vejo determinadas parcerias com muita ressalva. É interessante, né? Por exemplo, eu acompanhava de perto também a questão do governo Ricardo Coutinho, você está dizendo. E ele teve aquela oportunidade de... Aí eu vou citar um exemplo, que deve ser um exemplo, que eu tenho que ser muito benevolente em relação a isso, mas aquela questão das rodoviárias. Quando o cara disse, bicho, eu vou terceirizar as rodoviárias e tudo, eu disse, meu irmão, isso aí não tem condição, porque a gente já era um caos, mas melhorou um pouquinho. Pelo menos se fosse. E outra coisa, não teve nenhuma cobrança adicional. Pelo menos nessa questão das rodoviárias, eu conhecia de Campina. E a rodoviária de João Pessoa eu frequento, melhorou. Pelo menos no aspecto limpeza. Você me lembrou até a questão das OS, que também não... Que foi um calvário, né, isso aí, né? As OS também, meu amigo, não melhoraram o serviço, entendeu? Precarizaram, entendeu? Então, a gente podendo fazer... A gestão podendo administrar isso, vai fazer parcerias, a troco de que eu preciso... Seria interessante um debate na Câmara? Entender. Sim, para eles explicarem isso. Entendeu? Eu vou sugerir isso amanhã. Amanhã tem sessão, né? Porque na quinta-feira é itinerante, mas amanhã tem sessão. Eu vou propor isso ao vereador, ao presidente
da Câmara, Dinho, para poder explicar melhor à população. É importante, porque a gente paga imposto. Vou dizer que é uma proposta do Ninja. Não, desse boi de fogo não, pelo amor de Deus. E aí é o papel do vereador. Mas é interessante porque assim, essa experiência da OAS que você falou aí foi meio traumática aqui pra gente. Porque foi parar na justiça, né? Com investigação e acabou na derrubada do ex-governador Ricardo Coutinho. Então, sempre quando a gente vê parceria pública e privada, a gente pode já pensar assim, rapaz, será que vai parar na justiça de novo, investigação de novo? É uma coisa muito delicada, né? E a gente fala de justiça, tem uma outra situação que eu acho que muitas vezes acontece também na própria justiça, a situação de definições de candidato do PT. Com quem Marco Vinícius está? Está com Luciano Cartacho ou com Cida Ramos aí nessa briga? O senhor, inclusive, que retirou o nome da disputa, né? Rapaz, Marco Vinícius eu não sei, mas eu... Marcos Henriques. Tá vendo? A gente estava falando de prefeitura, estava querendo exigir um posicionamento, né? Marcos Henriques está com quem? Está com Cartacho, com Cida, ou está em cima do muro ainda? Não, eu retirei minha candidatura semana passada, que eu era pré-candidato a prefeito de João Pessoa. E meu grupo político, a gente achou melhor a gente tentar reeditar essa eleição de vereador, pré-candidato a vereador, porque acho importante a gente permanecer na Câmara. O nosso mandato é um mandato que anda muito na cidade e tem uma contribuição bastante significativa para dar à cidade. Das duas candidaturas, eu retirei a minha antes, justamente para tentar um diálogo melhor, para tentar cristalizar toda a lógica. Eu acho que a gente precisa discutir um projeto para a cidade, antes da gente discutir o nome. Precisamos discutir o que é que nós queremos para a saúde, para a educação, o que é que nós queremos, o que é que o PT quer. A gente precisa acabar com a história de escolher nomes apenas e tão somente em detrimento de um projeto para a cidade. Então, nós temos aí pelo menos 2 deputados, ainda temos Estela e Márcia, não sei se... Estela e Márcia me parece que estão trabalhando no governo federal. Ainda faz tempo que eu não falo com Estela e Márcia, não sei se elas vão manter, mas eu vejo que Cida e Luciano Cartacho estão trabalhando intensamente na possibilidade de serem candidatos do partido. Eu acho que são 2 bons candidatos. Luciano já foi prefeito, Cida tem uma capacidade administrativa e uma vontade, uma fundamentação social muito boa, seria um excelente prefeito para a cidade. Então, eu ainda não vou me posicionar, devo me posicionar no momento oportuno, ou por um ou por outro, se não houver acordo. Eu sempre me posiciono, nunca fico em cima do muro. Mas nesse momento, a minha preocupação é com o PED, que é o processo de eleição direta do PT, que é agora, daqui a 15 dias. E eu me preocupo muito a gente poder eleger uma direção que possa conduzir esse processo de maneira tranquila e a gente possa apresentar à cidade de João Pessoa primeiro um projeto e aí a gente escolhe um nome, que seja Cida, que seja Luciano, que seja Estela, companheira Márcia, seja lá quem for, que ela se adeque ao perfil do projeto. E a partir daí a gente vai ter aí uma gestão, uma candidatura que possivelmente irá para o segundo turno, porque não se engane, você tem algumas candidaturas que estão muito fracionadas. Você tem 2 candidatos de centro, no caso centro-direita, no caso Cícero, no caso Rui Carneiro, e você tem a própria extrema-direita fracionada, com Nilvan, com Queiroga, agora Cabo Gilberto querendo ser também. Então, isso vai proporcionar esse divisionismo, se a esquerda estiver organizada, e aí eu não acredito na intervenção, Ninja. Não? Não, porque eu creio que não vai ter briga como teve naquela questão de Luciano, de Anísio Maia e Ricardo. Geralmente quem vai decidir, pelo menos nas confusões passadas do PT, geralmente quem decidiu foi a Nacional, né? Mas quando tem confusão, né, João? Se a gente caminhar conjuntamente, porque hoje já tem uma unidade no partido. Mas tem um detalhe também que é o prefeito Cícero também, né? Não tem. Você acha que não vai compor nacionalmente? Não tem esse perigo da gente compor com Cícero. Mesmo porque nós somos oposição. Todas as forças políticas de João Pessoa querem candidatura própria e oposição a Cícero. Todas as forças. Então, não tem nenhuma divergente disso.
Então, a probabilidade de acontecer uma intervenção é muito difícil. Aconteceria intervenção se tivesse dividido, tivesse uma banda querendo fazer compulsão com Cícero, outra não. Entendeu? Aí no primeiro turno, nós vamos trabalhar uma candidatura nossa. Se a gente for para o segundo turno, ótimo. Se a gente não for para o segundo turno, aí vamos ver. Se Cícero for para o segundo turno, que possivelmente vai, aí vamos ver quem é o opositor dele, quem é que a gente apoia, entendeu? Mas eu acho que nesse cenário, nós vamos para o segundo turno. Mas é a previsão do vereador. Eu acho que sim. Vou anotar no meu caderninho aqui. Anote. Vamos anotar também uma outra situação que vai acontecer também, já no próximo ano, com certeza, essa situação aí desse casamento dessa federação. Que é PCdoB, né? Que é PT, PSB e o PV, né? Isso são os 3 partidos, né? PSB, PT e PV. E tem um problema. Está tendo essa alternância no comando do partido e agora, nesse momento, quem comanda é o PV de Sargento Denis. E tem 3 vereadores lá. Como é que vai ficar esse balaio de gato? Esses cabas tudo disputando e esses 3 vereadores do PT que são com musculatura, já vieram da Mano Santos, Milanês Neto, Bosquinho, essa turma forte aí. Como é que vai ficar essa situação da turma que sempre está acostumada com o coeficiente lá embaixo e agora com essas raposas fortes aí do PV? Olha, primeiro que a condução do processo era do PCdoB, mas me parece que nacionalmente vai voltar para o PT. O PT vai conduzir o processo. Dentro da conjuntura aqui na Paraíba, em João Pessoa, nós temos Bosquinho, que Bosquinho, ele se elegeu no PV, na época Cartacho estava naquela coligação, só que Bosquinho, ele pensa totalmente diferente. Bosquinho votou em Bolsonaro. Bosquinho, aí vai votar em Cícero. O PV já declarou apoio a Cícero. Então, essa definição de uma candidatura própria nossa vai ficar um pouco complicada, porque todo o tempo de televisão vai tudo para o nosso candidato. Como é que Bosquinho vai ficar numa coligação dessa junto com Emano? Milanês, né? Milanês, acredito que Milanês já foi sondado por veneziano. Milanês tem uma tendência a ir para veneziano, mas Milanês é uma pessoa que ele tem uma coerência política diferente. No caso de Bosquinho, ele tem uma visão totalmente distorcida da federação. É por isso que eu defendo, João, a questão de partido. Muita gente diz, não vejo o partido não. Eu digo, mas tem que ver, gente, sabe por quê? Porque o partido, ele diz muita coisa. O partido, eu defendo você ser coerente ao que o partido defende. Eu não poderia defender privatização no PT. Eu não poderia defender um liberalismo, eu sendo petista. Como eu acho que uma pessoa liberal, uma pessoa esquerdista, uma pessoa progressista não pode estar no União Brasil ou não pode estar no PL. Mas existem as subdivisões dentro desses partidos, né? Pois é, mas hoje nem tanto mais, porque houve essa junção, já tem menos partidos. Tem né? menos, mas ainda é bastante. Mas ainda é bastante. Mas assim, existe uma promiscuidade muito grande, intelectual, das pessoas quererem ir para qualquer partido, defendendo da sua... Ideologia, assim, não existe. só... E eu acho que é importante o partido. Tem vereador lá na Câmara que defende, dentro da reforma eleitoral na época, as pessoas serem candidatos sem partido. Ser candidato só com o nome, sem partido avulso. E eu acho isso um absurdo, porque as pessoas irão me identificar pelo que eu defendo, pelas linhas que o meu partido defende. E eu quero ser julgado pelo PT. Mas tem muito político hoje que não está nem aí para isso. Então, fica verdade. generalizado isso de eles não se identificarem muito com os partidos. É verdade. As pessoas que estão de fora também não vão identificar os políticos com o partido, também não vão fazer associação. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente. Essa é a constatação. Infelizmente, está acabando o nosso episódio do NinjaCast. Satisfeito, João Gabriel? Rapaz, satisfeito. Eu tomei café agora, eu tô sem sono aqui. Vamos lá. Vamos emendar. 3 horas aqui. Tem que combinar com o meu amigo Assis e com o meu amigo Glaubinho. Vereador Marcos Henriques, obrigado por ter participado aqui hoje do nosso NinjaCast. Alegria contar, um espaço sempre à disposição para o senhor prestar contas do mandato, conversar com a sociedade paraibana. Obrigado, viu, vereador? Eu que agradeço a você, João Gabriel, pela gentileza de ter me chamado e sempre que vocês me chamarem eu virei com o maior prazer e parabenizar vocês pela maneira descontraída da gente poder bater um papo, dizer a vocês que eu fiquei muito à vontade
e mandar um abraço para todo mundo que assistiu, ou que vai assistir ainda, porque vai ficar aí nas redes sociais. Exatamente. Agradecer a toda a produção que está aqui, atendeu tão bem e com tanta qualidade, entendeu? E que Deus abençoe. Amanhã tem sessão. Queria convidar todo mundo para, na sexta-feira, ir para a nossa sessão especial, onde nós vamos comemorar 40 anos da Central Única dos Trabalhadores. Dizer que o movimento sindical está em festa, entendeu? Porque a gente luta pela classe trabalhadora e valorize seu sindicato. Não caia nessa de que sindicato é isso ou é aquilo. Não, o sindicato é importante para a classe trabalhadora. Obrigado, um abraço. Um abraço, até a próxima. João Gabriel, obrigado aí. Vamos mais embora. uma vez, né, meu brother? Mais uma. Aí, mais uma dando certo, é bom mais ouvir o cara falando que ficou à vontade, né? Isso a gente tá aqui pra isso, né? A gente não tá aqui pra caçar ninguém, podar ninguém. A gente tá aqui pra bater um papo tranquilo que seja agradável para as pessoas que estão em casa assistir. E fazer o convite aí pra o pessoal continuar seguindo aí as redes sociais do NinjaCast, né? NinjaCast Oficial no TikTok, Instagram. Seguir a gente lá também, se inscrever no nosso canal, dar o joinha. Comentar é importante. Interagir. Exato. E vou arrematar fazendo um comentário especial sobre a Gravatas e Companhia. Um amigo Expedito, como sempre, ninja bonito, elegante. Expedito, isso aí tá, não, muito bonito, não é, meu amigo Assis? Como bonito, sempre, elegante e bonito, demais elegante, também. Sempre fitness. É o meu personagem Estado Expedito da Gravatas e Companhia. Obrigado, meu amigo e irmão, pela força, pela consideração. E a gente, a cada dia, agradece a repercussão e siga a Gravatas e Companhia no Instagram. Pra trazer o cabo pra cá, Expedito, pra gente Companhia, pra gente falar bater um pouquinho de roupa. Dele. É. E fala. Porque tá dizendo que tu tá bonito, então a gente tem que precisar é um milagre, bater um papo. É um milagre. Tá uma coisa estranha. Obrigado aí a todos. Um forte abraço ao vereador João Gabriel, Assis, o Albinho, a todos aí que acompanham também o NinjaCast. E até o nosso próximo encontro, a gente se encontra. Vamos lá.